Ok, pessoal, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. É, Bem-vindo aí ao Bruno Queiroz, ao Estevão, ao Gussi, ao Wagner. É um prazer ter vocês aqui essa manhã de domingo, né? Muito bom estar com vocês e hoje para falar de um assunto mas muito bacana. Logicamente, é um assunto que eu gosto muito, né? E eu tenho certeza que muita gente aí também gosta desse assunto, né? Que vocês estão aqui. Eu estou vestido aqui a caráter hoje por causa disso. Desculpa o atraso, atrasando 10 minutos hoje, que eu, de última hora eu resolvi pegar algumas fotos para mostrar para vocês e algumas fotos extras aqui para mostrar para vocês, e aí atrasou um pouquinho, mas é muito bom ter vocês aqui hoje para falar, né, nessa série Experiências de Vida, hoje para falar sobre a experiência de ser astronauta. Como é ser astronauta? O que faz um astronauta? Como é que o que eu tenho que fazer, né, para aqueles que querem ser astronautas, aí, ou tem filhos que querem ser astronautas, ou conhece pessoas, como é que faz, né, para a pessoa chegar ser astronauta, ir ao espaço, né? E eu vou explicar as diferenças entre astronauta profissional, turista espacial, quais são os caminhos que nós temos hoje em dia para isso. Então hoje o dia vai ser bastante interessante, né? Geralmente eu tento ficar em 1 hora nessa live, mas provavelmente hoje vai passar um pouquinho, porque tem muito assunto. Então bem-vindos a todos, não esqueça aí, né? Deixa eu falar aqui no início já na minha sequência aqui, não esquece de seguir o canal. É importante seguir o canal, é importante também compartilhar esses vídeos com outras pessoas, compartilhar com aqueles que vocês gostam. É importante também comentar depois, então seguir, compartilhar, comentar, muito bacana, tá? Então, gente, vamos começar aí nessa série, nesse episódio de hoje aqui, falando sobre a carreira de astronauta, né, nessa nossa série. E vocês são privilegiados, né? Quem está aqui hoje, porque, primeiro, pensa o seguinte, no mundo todo, no nosso planeta, por enquanto, nós temos um astronauta que fala português, que sou eu, né? Então, eu sou o único em, sei lá quantos bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. De 7 bilhões de pessoas, só tem um que fala português, e é brasileiro, né? Que sou eu. Estou lá no Senado defendendo democracia de verdade, né? Defendendo liberdade, defendendo tanta coisa aí, trabalhando pelo Brasil, né? É o único do planeta que fala português. Eu sou o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra, né? Nós tivemos o Yuri Gagarin, né, da Rússia, lá atrás, em 1961, 12 de abril, foi o dia que ele decolou, em 1961. Né, foi o primeiro do planeta, eu sou o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra. Brasileiro também, bauruense, paulista, caipira, né? É importante a gente lembrar das nossas raízes, né, e falar sempre disso, né? Mas não pode parar por aí, a gente tem que ter outros brasileiros astronautas profissionais. Nós temos um turista espacial, que é o Vitor, né, um turista espacial que ele ganhou um sorteio, né? Mas não precisa de mais astronautas profissionais. Eu, quando estava no ministério lá, estava no meu planejamento conseguir melhorar a parte de satélite, a parte de foguetes, centros de lançamento, aplicações de espaço, colocar o Brasil em programa internacional como o Artemis, e agora, né, precisar colocar um astronauta, né, mais astronautas lá do Brasil. Então vamos ver se o sistema lá dá prosseguimento e um dia, quem sabe, vai saber. Pode ser que um dia eu seja presidente do Brasil. Já pensou se for presidente do Brasil? Pode ter certeza que ciência, tecnologia, educação e essas coisas vão ter a prioridade devida, né? Que a gente precisa dar prioridade a essas coisas. Mas vamos lá então. Primeiro, né, vamos falar a respeito de astronauta. Como é que faz, né? O que faz um astronauta, né? Um astronauta é uma pessoa que tem uma série de aplicações, vamos dizer assim. Às vezes a gente só pensa no astronauta quando está lá no espaço, né? Não, mas tem uma série de aplicações diferentes, né? O astronauta, então, vamos começar pela mais óbvia. É aquele profissional treinado, falando de astronauta profissional, tá? Vou fazer a diferenciação. O astronauta profissional é aquele profissional treinado para pilotar espaçonaves, para
consertar problemas das espaçonaves e ir ao espaço, né, realizar missões fora da Terra. Pode ser na proximidade da Terra, como Estação Espacial Internacional, pode ser na Lua, pode ser em asteroides, pode ser em Marte, pode ser em qualquer lugar. Então o astronauta é aquele profissional para trabalhar no espaço, treinado especificamente para isso, para cumprir missões espaciais e operar a espaçonave, operar em situação normal, de emergência e tudo mais. Deixa eu começar já com essa diferença. Qual a diferença entre um astronauta profissional e um turista espacial? Bom, um astronauta profissional ele tem que ser treinado, por exemplo, no Johnson Space Center aqui, tem que ser aprovado em seleção pública, né? Tem que participar de um concurso público para ser aprovado. São muitos candidatos, cerca de 1.000 candidatos por vaga. Geralmente a NASA, a cada 2 anos, abre um concurso público e entram, depende do ano, de 10 a 30, média 20, né? Então, na minha turma tinha 32, tinha um pouco mais. A turma anterior tinha 44, hoje em dia está ficando em torno de 17, menos de 20. E depende da demanda, né, de quantos astronautas a NASA precisa, mas a cada 2 anos ela abre o curso. O curso demora 2 anos, né, para se formar do início. Eu vou falar sobre o curso, mas são 2 anos de curso. E aí você se forma um astronauta profissional, mas aí você tem que fazer um monte de especializações e tem trabalho que você faz com a NASA, dependendo do seu background. Eu sou engenheiro, tem muitos astronautas que são médicos e assim por diante, que trabalham dentro das suas áreas de trabalho, visando a melhoria dos voos espaciais, visando o desenvolvimento de sistemas e outras coisas que vão ajudar a Terra de forma geral. Tá? Então, isso são como é que é um astronauta profissional. Tá? Agora, hoje em dia não tem só astronauta profissional, tipo NASA, tipo da Agência Espacial Europeia, da Agência Espacial Japonesa, assim por diante, das agências. Tem também os astronautas profissionais privados, de empresas privadas, que geralmente eram astronautas da NASA ou desses outros lugares, né? Por exemplo, o Soichi está indo, né? O Koichi está indo para uma empresa privada, japonês, né? Eu fui convidado para trabalhar em empresa privada também. Essas empresas estão começando a levar gente para o espaço. Então, a SpaceX está levando gente para o espaço, a Blue Origin vai levar gente para o espaço. Eu estou tentando lembrar o nome dessa outra empresa também que está fazendo esses voos espaciais. E o que acontece? Eles precisam de, entre aspas, pilotos para levar, precisa de astronautas para levar esse pessoal, astronauta profissional, para levar os turistas espaciais. Então, é igual uma empresa de aviação comercial. Você olha uma empresa de aviação comercial, você tem lá o comandante treinado, ele estudou muito, ele começou lá com a aviação pequenininha, aviação de geral, para ser piloto privado, depois piloto de multimotor, piloto de instrumento, aí foi ampliando até ser comandante de um Boeing 737, um 777 internacional, um Airbus internacional. Então ele estudou muito para chegar lá e ele tem a responsabilidade, o piloto e copiloto, de pilotar aquela aeronave. Se tiver qualquer pane, ele vai corrigir a pane do avião. Então ele é treinado para isso, para levar as pessoas. Assim como os comissários para fazer a parte de segurança de voo. Ontem eu falei bastante sobre segurança de voo aqui também, né? A importância dos comissários e tudo mais, não é para servir cafezinho não. Tá? E tem os passageiros, né? Os passageiros também são aeronautas, mas não são aeronautas profissionais, são aeronautas, vamos chamar assim, turistas, né? Que são passageiros. Igual, então, no espaço, você tem o astronauta profissional e você tem um turista espacial que vai só, não precisa de treinamento nenhum, faz 1 semana, 2, só para conhecer o sistema, né? No máximo, né? E entra na espaçonave, vai lá, voa, faz um passeio e volta, né? Tipo, agora está com voo suborbital, depois vai ter voos maiores para estações espaciais, assim vai com turistas, se a gente quiser casar no espaço. Mas para isso precisa ter os astronautas profissionais que vão manter os sistemas e fazer com que tudo funcione. Acho que deu para diferenciar uma coisa da outra aí. Onde que pode trabalhar um astronauta profissional? Bom, já dei a dica aí, né? Quais são os lugares que pode trabalhar. Ou você trabalha em agências espaciais, como NASA, como a JAXA japonesa. A Agência Espacial Brasileira não tem astronauta, fora eu, que era da Agência Espacial Brasileira, mas vamos ver, isso aí vai ser corrigido com o tempo, né? Quem sabe aí um dia eu não tenha poder para determinar aí mais concurso para astronautas no Brasil, assim por diante, né?
Onde mais pode trabalhar? Agora nas empresas privadas, né? Empresas privadas também. Pode trabalhar na SpaceX, pode trabalhar na JAXA, pode trabalhar em várias... na JAXA, pode trabalhar na Blue Origin e assim por diante. Então pode trabalhar nas empresas privadas, né, para coordenar esses voos na parte operacional. E muitos dos astronautas, né, para não dizer a maioria, né, para não dizer 100% dos astronautas, tem uma carreira de sucesso anterior. Você não chega para ser astronauta, você dá um salto para ser astronauta, né? Você fez lá ensino médio e vai ser astronauta. Não, não dá. Para ser astronauta você tem uns requisitos, e é aí que a gente vai chegar nessa parte de formação. Como é que se forma um astronauta? É só chegar na NASA, bater na porta lá, falar assim, eu quero ser astronauta, aqui está o meu currículo, e chegar lá? Não, não é bem assim não. O que acontece? Tem os primeiros requisitos para ser um astronauta profissional. Estou falando de astronauta profissional, tá? Turista espacial é outra coisa, não precisa ter requisito nenhum, é só a pessoa ganhar um concurso, coisa assim que vai, é diferente. Então, astronauta profissional, o que faz? Então, primeiro, você tem que estudar quais são as áreas que a NASA seleciona profissionais. Vamos separar em 3 áreas de formação, assim. A gente tem biológicas, né? Medicina, veterinária, essas coisas todas, biológicas. Nós temos exatas, né? Físico, matemático, engenheiro e etc. E tem as ciências humanas, né? Advogado, sociólogo, né? Antropólogo, essas áreas de humanas aqui. A NASA seleciona só da área de biológicas e exatas. A parte humanas, não. Né? Então, para ser astronauta, se quiser ser astronauta, você vai ter que estudar ou exatas ou biológicas. Pode ser médico, pode ser engenheiro. A profissão que mais tem astronautas é engenheiro. A segunda, que é o meu caso, a segunda profissão que mais tem é médicos. Né? Tem mais médicos astronautas. Por razões óbvias, né? O nosso corpo ele sofre muito no espaço, então a segunda profissão que mais tem é médico, que vai fazer pesquisa, etc. também. Eu já vou falar esse trabalho do astronauta fora voar, né? Que o que a gente faz é voar, mas também no solo tem muito trabalho no solo. Basicamente trabalho técnico e trabalho de divulgação, como eu estou fazendo aqui agora, né? Ou outros tipos de trabalho administrativos, né? Que a gente vai subindo na carreira, vai virando administrador, vai virar comandante, diretor do Johnson Space Center, vai ser diretor do QSC, vai ser administrador da NASA e assim por diante. Ok, aqui nos Estados Unidos e outros lugares também, nos países, mesma coisa. Então, os requisitos, eu falei, biológicas ou exatas, né? Precisa ser militar, às vezes o pessoal confunde, né? Fala assim, eu quero ser astronauta, mas eu não gosto de ser militar, ou eu preciso entrar em qual? No Exército, Marinha? Não precisa entrar em nenhuma. Astronauta é função civil, né? Então a NASA é uma organização civil, a NASA não é militar. Tem vários astronautas que vieram da vida militar e tem muitos astronautas que vêm da vida civil. Então é uma mistura, tem civil e militar, mas a função, né, de origem, mas a função é uma função civil. A NASA é civil, o Kennedy Space Center lá é civil, o Cabo Canaveral que fica do lado é da Força Aérea, uma Força Aérea não tem, agora tem, aqui nos Estados Unidos tem a Força Espacial, que aí é diferente, é para defesa espacial, tem uma função militar, mas a NASA ela é civil, com objetivos civis, pacíficos de utilização do espaço. Então, o astronauta é função civil, não precisa ser militar. Tá? Eu fiz a engenharia, estou apto bem? Ainda não. Vai ter que fazer mestrado ou doutorado, ou doutorado, né? Talvez. Mestrado talvez já seja suficiente, quando eu entrei, mestrado. Aí, mas você tem que trabalhar em alguma coisa que já seja ligado à área espacial. Então, a dica é o seguinte, eu quero ser astronauta. Então, quando você estiver fazendo a sua engenharia ou a sua medicina, você já começa a fazer as suas pesquisas, trabalho de graduação, etc., focado em alguma coisa que tem aplicação espacial. Para os médicos, por exemplo, foca em medicina aeroespacial. Quais os efeitos, por exemplo, em densidade óssea, essas coisas assim. Para quem é engenheiro, já começa a pensar em sistemas espaciais, tem muita coisa nova, vou falar aqui, se der tempo hoje, sobre essas áreas também, de desenvolvimento de tecnologias para o espaço, etc. Depois, quando você vai fazer mestrado ou doutorado, já faz também o seu trabalho focado na área de espaço. Isso conta bastante ponto. O que mais que conta ponto na seleção?
conta ponto se você for operacional. Você não precisa ser um piloto de caça, como eu, um piloto de teste. Antigamente, lá na primeira turma de astronautas, eu sou na turma 17 de astronautas. Na primeira turma de astronautas, eles só selecionaram pilotos de teste e militares, né, das 3 forças, mas pilotos de teste e militares. Agora não, agora isso era no começo, porque não sabia o que ia acontecer, então pega uma pessoa que tem um treinamento maior em termos de trabalhar com muito estresse, ficar sujeito a risco, né, e que, de certa forma, pela profissão, já tem estou tentando achar a palavra correta, não é uma predisposição, mas já tem, dentro da sua profissão, o risco de morrer, inclusive, né, como piloto de teste de aviões, a gente já tem um risco alto. Então, eles pegaram esse tipo de pessoal que tem, emocionalmente, já é mais preparado e operacionalmente também mais preparado. Mas, depois, com o tempo, não. Sabe qual foi o primeiro astronauta civil que a NASA contratou, né, naquela época? Foi o Neil Armstrong. Neil Armstrong foi o primeiro civil, né, que depois foi para a Lua e etc. Foi o primeiro homem a chegar à Lua, a pisar na Lua. Então foi o primeiro civil também. Depois de lá vem o civil. Hoje em dia, se bobear, tem muito mais civil do que militar. Então, é isso aí. Como é que é o curso, né? Deixa eu começar a mostrar algumas fotinhos aqui. Esse aí é a entrada do Johnson Space Center em Houston, né? A gente chama Johnson Space Center, mas na verdade o nome completo é Lyndon B. Johnson Space Center. Foi presidente dos Estados Unidos quando o Kennedy foi assassinado, ele assumiu a presidência. Essa daí é a minha turma, né? É a minha turma de astronautas, a turma 17 de astronautas da NASA. A turma de 1998, selecionado pela NASA em 1998, né? Se vocês estão procurando o cabelo branco meu lá, vocês não vão achar, a gente envelhece. O pessoal às vezes olha para mim e fala assim, nossa, mas eu achava que você era tão magrinho, que você... Às vezes as pessoas têm umas ideias diferentes, que você era tão magrinho, que você era alto, tinha 2 metros de altura. Eu falo, não, para ser astronauta você tem que ser... Se você for muito grande é desvantagem, primeiro. Igual piloto de Fórmula 1, não pode ser um cara muito alto que é desvantagem. Né? E o tempo passa, né? A gente não fica, infelizmente, a gente não fica com 35 anos. Eu fui selecionado, eu tinha 35 anos, hoje eu tenho 60, né? Vou fazer 61, vou fazer 62 agora. Então, o tempo passa, infelizmente, o cabelo fica branco, você vai ficar com ruga, vai ficar mais velho, é normal, às vezes a pessoa precisa entender isso aí. Né? Então a pessoa olha e eu dou risada, fala assim, cara, eu queria ter ainda 35 anos que você me guardou aí na cabeça, mas guarde essa imagem que é bom. Né? Então tá aqui, ó, né? No meio aqui, né? Com 35 anos, com a minha turma de 32 selecionados. Quando você é selecionado, você vem aqui para o Johnson Space Center, você passa a ser ASCAN. ASCAN é Astronaut Candidate, né? Então, candidato astronauta. Né? Você não é astronauta ainda. 2 anos você vai passar ali de curso para ser astronauta profissional. Então, 2 anos de curso, você... deixa eu ver aí... E você passa a ser, né, astronauta depois que termina o curso. Então, não chega assim e já é formado, não. Tem muita coisa pela frente. Eu vou falar aqui um pouco do curso, né? Como é que é o curso. Então, tá aí, 32 elementos, tinha 6 internacionais e o restante americanos. Eu sou especialista de missão. Especialista de missão é o cara responsável pela manutenção dos sistemas no espaço. Então, você tem pilotos, na época eram pilotos de ônibus espacial, tinha só 6 pilotos que eram pilotos de teste da Força Aérea, Marinha, etc., aqui dos Estados Unidos. Só eram americanos, os pilotos de ônibus espacial, e o restante especialista de missão, meu carro. Embora eu seja piloto de teste de formação, então eu treinei também para pilotar o ônibus espacial. Eu era um caso meio diferente, né? Então eu treinei também para pilotar. Caso no espaço tivesse problema com o comandante, com o piloto, eu, como especialista em missão 2, eu tinha treinamento para pegar o ônibus espacial e pousar o ônibus espacial sem problema nenhum. Também treinei, mas não é o normal, né? O normal você treina para fazer manutenção dos sistemas e assim por diante. Vamos para frente aqui, algumas fotos aqui de treinamento, que tem muita coisa. Essa bolacha aí, né? O que é essa bolacha? Essa bolacha é da minha turma. Quem desenhou essa bolacha fui eu, né? Então, vamos em 2. Eu e a Sunny Williams. A Sunny, ela que está lá no espaço agora, né? Que ela foi com a espaçonave da Boeing, né? A Starliner.
e teve problema na espaçonave, a espaçonave teve que retornar sozinha e ficou ela e o Butch lá, então os dois estão lá no espaço para ficar um período de 8 meses, era para ficar uns 10 dias, ficaram 8 meses, mas não tem problema nenhum. Se fosse ela, eu gostaria de estar no lugar dela lá, né? É muito legal. Então o pessoal, eles vão lá, foi deteriorado, saúde. Não, eu ficaria lá. Lógico que a saúde degrada um pouco, mas eu gostaria de ficar lá esses 8 meses. Eu tenho certeza que ela está feliz da vida lá. A Sunny, eu considero uma das melhores astronautas, talvez a melhor astronauta da minha turma, né? É a Sunny Williams. Então, eu e ela, nós desenhamos essa bolacha. Primeiro, deixa eu explicar para vocês alguns itens que tem aqui nessa bolacha para você entender. Primeiro, observe a forma geral dela, assim. Se você fechar um pouco os olhos e deixar, sabe, ficar meio embaçado assim, o que você enxerga ali? Para quem é devoto de Nossa Senhora, vai enxergar exatamente a imagem de Nossa Senhora. Eu sou devoto de Nossa Senhora, como vocês sabem, eu criei lá no Senado, inclusive, a Frente Católica. E quando eu fiz o desenho, né, eu pensei nisso. Então, mas a forma geral é essa. Essa estrela subindo aqui com esses 3 eixos, o que isso significa? E esse arco? Esse aqui é o símbolo de astronauta. Quando você se forma aqui na NASA, você recebe um PIN disso aí, né, que é o PIN de astronauta. Então está aqui, representação do astronauta. Essas estrelinhas são 32 estrelas que representam cada membro da minha turma, de 32, né? Cada membro está lá. Aqui no meio, vocês vão ver que tem 7 estrelas aqui também, em torno do número 17. 17 é o número da minha turma de astronauta. A turma 1 é os eleitos, né? E aqueles primeiros, o filme, os eleitos e tal, foram 7 astronautas. Então, cada estrela dessa daqui representam os 7 primeiros astronautas que eram chamados ali daquela turma dos eleitos. E aqui no meio, o número 17 é o 17 da minha turma. Aí tinha as missões possíveis. Lua, Marte e Estação Espacial. Naquela época estava se discutindo da minha turma de ir para retornar à Lua, ir a Marte, assim por diante. Você vê que atrasou bastante, né? Ninguém da minha turma foi ainda. Eu ainda tenho vontade de ir para Marte. De repente eu posso cumprir uma dessas missões ainda aqui da turma. Mas nós fomos para a Estação Espacial, né? E aqui embaixo a bandeira dos países participantes. Tá ali, Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, Canadá, Itália, Estados Unidos está aqui, né? Então Itália, Alemanha, França, Brasil, Canadá e Estados Unidos são os elementos da turma, uma dessas diversas nacionalidades, né? Vamos para frente, aqui tem bastante coisa para a gente ver, muita imagem. Uma das partes do treinamento. Primeiro, como é que é o treinamento? O treinamento ele é dividido em 4 partes, né? 70% do treinamento, ele 70% do treinamento, só um momentinho, vocês. 70% do treinamento é um treinamento de, vamos chamar, treinamento técnico. Então você tem todos os aspectos técnicos, como operar, né? Como operar os sistemas do ônibus espacial e da estação espacial em situação normal de emergência, conhecer todos os sistemas, montar, desmontar os sistemas, muito simulador, a parte de voo, eu vou mostrar outras coisas de geologia, né? Treinamento para atendimento de emergência médica e assim vai. Então 70% do treinamento é a parte técnica, né? Uns 15% do treinamento é a parte emocional, com psicólogos, psiquiatras. Para você não pode, você vai estar operando num ambiente confinado da espaçonave, em situação de risco e estresse, com outros astronautas, então você tem que ter um controle emocional muito bom. E aí é uma coisa que às vezes o pessoal reclama de mim e fala assim, pô, você devia ser aquele cara lá, o senador, ou igual os deputados, senador que são combativos. Essa é uma falta de entendimento completa, achar que o cara gritar na tribuna ou falar um monte de coisa é ser combativo. Na verdade, não é. O combativo mesmo é o que você está fazendo, não é o que você está falando, né? Então, é fazer, né? Apresentar projetos de lei que sejam importantes para o país, ir lá e, na hora que você vê uma coisa errada do governo, fazer uma representação, né? Denunciar no Ministério Público, no TCU e etc. Isso é realmente ser combativo. Isso aí eu faço direto, mas eu não sou de ficar gritando na tribuna, que é inútil. Você precisa virar votos.
né? E virar votos, os senadores estão ali, você ficar gritando na tribuna, eles vão olhar para você e falar, não vão prestar atenção, na verdade. Se você falar mais baixo, aí sim, aí eles vão prestar atenção. Principalmente se você tiver credibilidade, conhecimento reconhecido, como é meu caso. Aí quando eu falo, o pessoal presta atenção, porque é bom prestar atenção naqueles que sabem o que estão falando. Então, quando eu falo normal, eu falo desse jeito que eu estou falando com vocês. Por que você não é estourado? Não é assim? Porque eu nunca fui assim na minha vida, eu fui treinado, vamos dizer assim, é uma coisa meio estranha falar isso, mas fui treinado como um assassino profissional, treinado como piloto de caça, para ir lá e fazer um ataque, fazer um estrago muito grande lá no inimigo, mas ir a baixa altura, você não sai voando alto, falando, olha, eu vou fazer um ataque, aí você vai a baixa altura, faz o ataque e retorna para defender o seu país, e é assim que a gente faz. Você não pode ficar apavorado, você não pode ficar com raivinha, você não pode ficar, né, tenso, assim, não, você tem que agir com calma. É igual atirar, né? Para quem atira aí, se você pegar uma arma e ficar, aliás, se você tiver tenso, tiver com emoção, tiver com raiva, nem pegue uma arma na sua mão, né? Não vai fazer isso que vai sair caca. Você tem que olhar, né, para o seu alvo, não pode tremer, você tem que parar o piper lá em cima dele e acertar. É assim que funciona. Eu trabalho dessa forma. Então, estejam acostumados comigo. Então, aqueles que ficam esperando que eu vá fazer discursos inflamados, nunca vai acontecer isso aí, não. Eu faço o que eu tenho que. Agora eu sou candidato à presidência do Senado, né? Eu não falo, eu faço. Então, eu sou o candidato. É uma ação, né? Então, estou lá como candidato à presidência do Senado para fazer impeachment, para colocar esse negócio para funcionar, para colocar votação, lei da anistia, colocar essas coisas todas que precisam ser feitas, eu vou e faço, eu não fico falando só não. Né? Então é assim. E eu conto com o apoio de vocês para convencer os outros senadores lá, né, a votar. E com esse meu jeito de ser, eu consigo conversar com todo mundo sabe que eu sou, vamos dizer assim, previsível em termos de comportamento e previsível em termos de valores. Eu converso com todo mundo, não quer dizer que eu concorde com todo mundo. E precisa ser assim, para ser presidente do Senado, você precisa ter alguém com categoria, vamos dizer assim, não pode ser estourado, né? Tem que ter categoria para fazer as coisas que têm que ser feitas com firmeza, com categoria, né? Que você tenha orgulho desse profissional que está ali representando o Congresso no Brasil, fora do Brasil, assim por diante. Vamos voltar aqui para a NASA. Tá? Então, eu falei treinamento, 70% é a parte técnica, 15% é a parte emocional, com psicólogos, psiquiatras, 10% é a parte médica, com hospitais, com médico, para você entender a sua fisiologia, como que ela vai sofrer no espaço, e aproximadamente 5% é a parte de condicionamento físico. Eu achava que quando eu ia chegar lá, só condicionamento físico, tal, ficar fortão, bonito. Não tem nada a ver. Essa é a parte mais simples. Qualquer pessoa com boa saúde, né, consegue treinar em 6 meses e ficar condicionado fisicamente para ir ao espaço. Essa é a parte mais simples. Você está gordo, magro, não interessa. Você treina rápido, você consegue fazer isso aí. Se não, todos os astronautas seriam jogadores, tipo jogador de futebol, atleta, essas coisas. Não é o caso. Tem que ser aqui que é a questão. Né? Aqui não é muito problema, não. Aqui é a questão. Mesmo porque no espaço você não precisa fazer força. No espaço você precisa usar a cabeça, né, para sobreviver e fazer o seu trabalho. Ok, treinamento 2 anos dentro dessas áreas. Eu vou mostrar algumas das coisas que a gente tem. Isso aqui é o T-38. Né? O T-38 é uma aeronave supersônica. Ela voa até 1,3 vezes a velocidade do som. É usada antigamente para treinamento de pilotos de caça na Marinha, no Exército, na Força Aérea aqui nos Estados Unidos. O da NASA ele foi revitalizado, então ele tem... Ele é tratado, a gente brinca, fala que é limpo com cotonete, né? Então ele parece um avião zero, mas é um avião antigo, mas muito bem tratado, né? Eles são 2 motores, T-38, como falei, supersônico, 2 lugares, né? E essa foto em especial foi tirada lá no Kennedy Space Center. Está vendo aquela estrutura metálica lá atrás? Aquela estrutura serve para o seguinte: se o ônibus espacial não puder pousar no Kennedy, que o normal era decolar do Kennedy e pousar na pista do Kennedy lá. Agora, se ele não conseguir pousar lá no Kennedy por causa de meteorologia e pousar, por exemplo, ou em White Sands, lá no deserto, ou pousar lá na Califórnia, ele vai ter que ser trazido para o Kennedy no topo de um
747, um Boeing 747 preparado para isso. E como é que você coloca uma espaçonave em cima? Você usa uma estrutura metálica como aquela, com o guindaste, né? Tem os pontos certos para prender o ônibus espacial, ele é levantado, a espaçonave, o avião entra embaixo, ele é colocado em cima, na posição exata, né? Preso todos os parafusos lá, e aí ele fica acoplado. E depois você tem que tirar ele, então aqui é para tirar, né, o ônibus espacial de cima do 747. Vamos lá para frente, como é que o painel, esse aí é o painel do T-38, da NASA, que é diferente do T-38 da Força Aérea, que é bem mais antigo, né? Você vê que ele já foi modernizado, você tem os instrumentos que são obrigatórios ali no canto, né? Que ainda você tem que manter alguns instrumentos obrigatórios, mas o resto a gente chama de Glass Cockpit, né? Ou seja, você tem os monitores aqui que você consegue colocar as informações todas lá. Aqui é o trem de pouso, a alavanca de trem de pouso e assim por diante. Então é um avião bem já modernizado, né, do que o normal, vamos dizer assim, de uso. Simuladores. Esse daí é o simulador do ônibus espacial que tinha no prédio 5, né? Ele está lá ainda, mas está no prédio 5 aqui do Johnson Space Center, prédio 4, onde ficam os astronautas, prédio 1, são mais de 30 prédios dentro do complexo do Johnson Space Center. O prédio 1 é a administração, onde tem as bandeiras ali da chegada, fica o diretor, a parte administrativa. O prédio 4 é onde fica os astronautas, né? Prédio 5, onde tem os simuladores, e assim vai. Eu não vou lembrar de cabeça todos os prédios, mas esse aqui é o simulador do ônibus espacial. Dá para você ver aí os sistemas hidráulicos dele, né, para fazer um certo movimento. Ele ainda não é com um movimento muito preciso. Se quiser um movimento mais preciso, tem um prédio que lá no NASA Ames, lá na Califórnia, NASA Ames tem um prédio com um simulador que ele consegue andar, vamos chamar assim, para cima e para baixo, todos os eixos, então é bem mais preciso em termos de movimento. Esse aqui é suficiente, ele é para treinar procedimentos, né? Então, que a gente usava. E como é que ele é dentro, né? Aqui está a parte de dentro dele. Aliás, essa foto aí eu coloquei por acaso, caramba, mas que eu peguei rapidinho essas fotos. Esse daí é o Dex, Alan Poindexter. O Alan, ele era da minha turma. E aí ele está naquela foto lá com o grupo da turma, ele era da minha turma, piloto de caça da Marinha Americana. Sabe aquele filme Top Gun 1? Top Gun 1, que tinha o F-14, né? Com o Tom Cruise lá, os F-14. Top Gun lá de 1985, por aí. Ele era um dos pilotos, ele era Top Gun, ele era um dos pilotos que fizeram as cenas para filmagem do filme, né? Para filmagem daquele filme, precisava dos aviões reais com os pilotos reais voando os aviões. Ele participou daquelas filmagens lá. Se bobear, deve ter até os nomes passando lá no final. Se bobear, você vai ver o nome dele lá, né? Alan Poindexter. Infelizmente, ele faleceu, né? Um cara muito bacana, já voei muito com ele, né? Até uma certa emoção. E ele faleceu de uma forma muito esdrúxula. Você vê, ele foi ao espaço e tudo. Ele acabou falecendo num acidente de jet ski, né? Lá perto de Pensacola, que o filho dele estava num jet ski, ele estava em outro, aí não sei o que aconteceu lá na dinâmica ali da coisa, que o filho dele acabou batendo com o jet ski nas costas dele. E aí ele faleceu, né? Mas um cara super bacana, o Dex. Esse aqui é como que é o simulador, né, lá dentro. A gente sofre muito aqui dentro, né, desse simulador, porque você prepara para a missão. São muitas horas de estudo para você fazer a missão. Cada missão tem uma coisa específica. E os instrutores lá, eles são extremamente competentes em te dar um monte de panes que você não consegue resolver. E aí você muitas vezes acaba morrendo ali naquelas panes, morrendo no simulador, né? Nessas panes aí, ou não consegue. É para isso que serve o treinamento. Você erra no treinamento para não errar lá no espaço. E aí depois tem o debriefing lá com os instrutores, eles vão falar onde você acertou, onde você errou e assim por diante. Vamos lá para frente. Aqui sem eles, né, o cockpit aí para dar uma ideia. Deixa eu falar um pouquinho, né, desse painel para vocês, para quem não conhece o painel do ônibus espacial. Então, esse lado aqui é onde fica o comandante, né, é o lado da esquerda aqui. O lado da direita é onde fica o piloto. Eu, como especialista de missão 2, que eu treinava, eu ficava exatamente aqui. Essa era a minha visão como especialista de missão 2. Eu ficava entre os dois. Qual a responsabilidade do piloto? Bom, o piloto, como o nome diz, é pilotar para acoplamento, né, por exemplo, no espaço,
pilotar durante o pouso, às vezes o piloto, às vezes o comandante pousa, eles que combinam ali de acordo com a missão, ou o comandante, geralmente, que pousa, né, a espaçonave. O piloto do lado dele, ele tem tudo lá que explode. Então tem o APU, por exemplo, os APUs têm a possibilidade de explodir. Se você religar o APU enquanto ele está quente ainda, ele vai explodir a hidrazina que ele funciona lá. Então a gente chama dos botões explosivos. Então a minha função aqui no meio era coordenar os procedimentos, né, do piloto, do comandante, e ter certeza que eles não iam fazer alguma coisa que ia ter algum problema, entendeu? Que vai causar um problema desse jeito. Portanto, eu tinha que ficar atento. Olha, APU, eu sabia que alguém ia mexer no APU, o piloto ia mexer no APU, eu segurava no ombro dele assim, né? Ok, tá resfriado, tá? 1 minuto e meio de resfriamento, assim por diante, tá. Então, acionar. Ele acionava. Então, vai. Aqui, então, de forma geral, aqui do lado tem a parte de combustível dos motores. O ônibus espacial ele tem 44 pequenos motores foguete para fazer mudança de atitude. A gente chama de RCS, Reaction Control System, né, que são controlados aqui por cima. Não está aparecendo os botões dele, mas são controlados aqui por cima. Combustível, eletricidade dele, assim por diante. Ali, como eu falei, do lado direito tem a parte de APU e a parte elétrica do ônibus espacial controlado por lá. No meio aqui você vai ter o painel com os diversos displays que mostram. Aliás, eu participei como engenheiro, porque você não só treina aqui na NASA, você trabalha com. Se você é médico, você trabalha com pesquisa médica. Se você é engenheiro, como no meu caso, eu trabalhava com integração de módulos e desenvolvimento de sistemas. Então, eu fiz parte da equipe que fez a mudança do painel do ônibus espacial. Então, toda essa parte de interface humana é uma das minhas especialidades em engenharia. Eu ajudei a desenvolver os sistemas. Basicamente, a gente pegou os 5 computadores do ônibus espacial originais, colocamos mais 3 computadores entre os computadores do ônibus e a interface humana para fazer a interpretação, que ficou um pouco mais parecido com os aviões atuais. Porque o ônibus foi projetado na década de 70, ele ainda tinha uma interface muito antiga, com fósforo e assim por diante, né? Então, hoje ele mostra os sistemas, né, que você tem, como que está operando e assim por diante, né? Tem alguns painéis meio antigos aqui ainda que mostram com mais detalhes, mas a gente fez essa interface muito melhor atualmente. Aqui no meio, nesse painel do meio, você tem uma série de controles específicos de sistemas, sistema de comunicação, alguma coisa aqui no meio. Você tem também botões explosivos que controlam o motor. Aqui não dá para vocês verem muito aqui, mas no centro aqui tem um botão para cada motor. O ônibus espacial tem 3 motores principais. Esses motores consomem uma piscina olímpica a cada 30 segundos. Se ele estiver funcionando a 100%, ele decola com 102%, depois tem o bucket, quando ele passa na área do transônico, ele reduz o motor automaticamente, ele reduz. O sistema é todo controlado por computador, porque ser humano, a gente tentou controlar um monte de vezes no simulador, a gente nunca conseguiu, né? É muito dinâmico, então os computadores que têm que controlar ali as superfícies para que você não destrua a estrutura, aumente muito a carga em cima da estrutura quando as ondas de choque passam. Então ele reduz o motor, depende de como que está aquela missão, a carga, ele vai para 78%, 76%, aí fica durante o transônico, aí quando já está no supersônico ele sobe de novo para 102%. Né? Mas os motores são controlados ali. Se o motor está funcionando nessa potência, se você apertar aquele botão, você vai explodir a espaçonave. Depois que ele tem a guarda, uma série de coisas. Assim vai. Ou seja, tem muita coisa que você tem que prestar muita atenção aqui. Aqui, esses teclados ali é para você conversar, né, com o sistema, né, para colocar as diversas fases ali no computador. Do lado de cá você tem os computadores, esse painelzinho aqui em cima, é onde os 5 computadores, eles pensam juntos, vamos dizer, recebem os dados juntos, pensam juntos, e se eles fazem uma votação, se está certo, se não está certo, se algum começar a fazer coisa errada, eles acabam sendo bloqueados pelos outros ali. Né? Do lado de cá também, do lado do comandante aqui do lado esquerdo, tem a parte de controle de vida, oxigênio dentro da espaçonave, pressurização,
água, toda a parte de refrigeração da espaçonave, refrigeração do sistema, é tudo desse lado aqui. Tá? E tem mais de 1000 botões aí para se divertir numa espaçonave como essa, que é muito bacana. Além do treinamento, a gente tem também a parte técnica, né? Então, durante muitos anos eu fui chefe, lembrar que eu fiquei 20 anos na NASA, de 1998 até 2018, né, trabalhando com a NASA. Então, no começo eu fui chefe da área de software da estação, depois eu trabalhava na inspeção de procedimentos, correção de procedimentos. Depois eu passei a fazer parte, ser chefe. Primeiro fui vice-chefe e depois chefe da parte de integração de multi-elementos, né? E para isso, antes do módulo ser colocado lá no espaço, ele tem que ser construído, por exemplo, construído lá no Japão, como módulo japonês, que eu trabalhei direto com ele, com 3 anos trabalhando com ele, construído lá, testado sozinho lá. Depois ele é trazido para o Kennedy Space Center, e no Kennedy Space Center, nesse local aqui, que a gente tinha lá ISS Test Facility, lá a gente integrava o módulo com um emulador que simula a estação espacial, fazia o check dele integrado e depois que está tudo corrigido os erros, a gente manda para o espaço. Tá? Então está aqui nos testes, né? Então a gente trabalhava muito com engenharia, esse bunny suit aqui, eu fiquei muito tempo com isso aí, né? Eu, como era o chefe, eu só pegava o horário ruim. Líder, chefe, é assim mesmo, o bom líder, você não coloca as coisas ruins para tu, você faz o que é mais difícil. Então eu pegava das 2 às 4, que funciona 24 horas, eu pegava os turnos piores para mim, né? Mas tá aí. E mais aqui? Essa foto está muito ruim. Ó, braço robótico. Essa foto não está muito boa, mas dá para ter uma noção aí. Braço robótico. Isso é outra parte do treinamento. Robótica. Eu também fiz. Você pode escolher, depois que você se forma como astronauta, né, em 2 anos, você escolhe especializações. Então eu tinha especialização em robótica, atividade extraveicular e sistemas de dados, né, os computadores do ônibus espacial e assim por diante, né, com a interface do sistema. Então tudo isso era a minha especialidade. Se eu estou lá no espaço, tem o comandante, tem a gente. Se o comandante é responsável pelo voo, mas na hora que tiver uma pane vamos supor, nessa parte de computação, quem assume sou eu. Aí, a partir daquele momento eu passo a comandar, você faz isso, você faz aquilo, porque eu sou especialista naquela área. Deu para entender? A gente é uma liderança, vamos dizer assim, é um comando compartilhado tecnicamente. O braço robótico. O braço robótico da estação espacial tem o ônibus espacial e a estação espacial. Esses braços são construídos pelo Canadá. O Canadá se especializou em robótica espacial, então ele construiu esses braços robóticos. Você treina para operar o braço, né? Eu treinei praticamente um ano e pouco para ser proficiente na operação do braço robótico, tanto do ônibus espacial quanto da estação espacial. Esse aí é o canister. O canister é a boca do braço, né, robótico. Você pode trocar esses elementos aqui, mas de forma geral, é que não vai dar para ver por aí, mas ele tem uma série de arames aqui em volta. E como é que funciona isso aí? Funciona assim, você tem um pino no alvo lá, né, na estação, por exemplo, ou no módulo que você vai movimentar. Você tem um pino assim com um alvo aqui, né? E aí você vem com esse tubo aqui, né, com a câmera, tem uma câmera que vai te levar para lá, você vai pilotar ele lá para chegar e você vai conectar. O pino vai entrar aqui dentro. Quando o pino entra ali dentro, você faz o catch, né? Você libera, ele vai soltar, esses arames eles vão chegar na posição de prender, e esse pino ele tem uma bola aqui na ponta, então não dá para passar mais para cá, ele fica preso ali. E aí você consegue movimentar aquela carga onde você quiser. Tem os latches também que você pode usar para travar, e aí você consegue movimentar, coloca no lugar, libera aquilo, e então, é assim que se movimenta as coisas lá no espaço com o braço robótico, né? Treinamento de atividade extraveicular. Esse é uma coisa difícil. Você treina dentro dessa piscina. É o NBL, é o Neutral Buoyancy Facility. Fica aqui em Houston, é uma das maiores piscinas, se não é a maior do mundo, né? E você tem os módulos da estação espacial, na época tinha do ônibus espacial também, um modelo do ônibus espacial lá dentro, perfeito, né? Com todos os sistemas externos, né? E aí
você vai mergulhar com o traje para treinar o que você vai fazer no espaço se você tiver que fazer qualquer manutenção fora da espaçonave. Infelizmente eu não tive que fazer nenhuma manutenção fora, ou felizmente, né, sei lá o que podia acontecer, mas eu sou treinado para isso. Não é todo mundo que se qualifica para isso. O treinamento para você se qualificar são 140 horas dentro da piscina, divididos em dias de 7 horas. Então faz a conta, aí você vê quantos dias eu tive que ficar aí dentro da piscina, né? Você chega lá às 6 horas da manhã, você faz exame médico, escolhe as suas ferramentas, depois monta sua estação de ferramentas, volta, toma um banho, começa a se aprontar para ficar lá, vai colocar o traje começa com uma fralda, você pode fazer xixi, né? Não tem problema nenhum, porque são 7 horas dentro da água, se precisar você pode fazer, eu nunca fiz, mas pode fazer. Então você vai estar com a fralda, você vai vir com um macacão de malha por cima, proteger sua pele, depois um macacão de refrigeração, que é uma telinha com um monte de... Imagina esse sistema de carro para refrigerar com água, só que tem um monte de tubinhos, né, passando água gelada, que nas suas costas tem uma geladeira que faz circular essa água gelada, tem os tubos para você conectar aquilo e depois você vai entrar no macacão lá. Então a gente faz tudo isso, depois faz um último exame médico ali, na última hora, vai para lá, equipa, coloca você num guindaste, né? Essa roupa ela pesa 130 quilos, então não dá para você andar com ela, coisa assim. Quer dizer, a gente tem que andar. Quando você testa a sua, no seu tamanho, você tem que andar. Igual aquele filme lá, Homens de Honra, né? Você tem que andar com ela uns 10 metros assim. Mas geralmente ele não faz isso. Então ela fica presa ali num guindaste, você se coloca dentro dela. Primeiro você coloca as calças, depois você entra lá no torso. A estação de ferramenta aqui já está preparada nesse caso. Aí o guindaste te coloca na água, sempre em dois, a gente sempre faz o treinamento em dois, e os mergulhadores ali vão te tirar e vão te ajudar a entrar na posição lá para a sua estação de trabalho, e assim vai, depois você fica 7 horas lá dentro. Você termina o dia, você está arrasado. Quem inventou esse treinamento foi o Buzz Aldrin, porque eles notaram nos primeiros voos, não era fácil eles começaram a testar, sair fora da espaçonave, e notaram que precisava treinar com isso. E ele bolou, se o cliente colocar dentro d'água o traje é inflado, ele vai flutuar. Se você colocar pesos nele, você consegue ajustar ao nível da água e você vai ficar lá neutro, por isso que chama de uma piscina de flutuação neutra. Aí você vai ficar lá dentro, você consegue atuar. Só que lembrar que aqui ainda tem a gravidade, né? No espaço, você, entre aspas, não tem a gravidade. Aqui você tem a gravidade, então é muito mais difícil você trabalhar aqui dentro do que lá no espaço. E aí, se você ficar que nem eu já fiquei uma vez lá de cabeça para baixo durante 1 hora para tentar soltar um parafuso numa posição difícil, quando terminou aquele treino, na hora eu nem senti, mas quando terminou depois, você olha no espelho, você está todo arrebentado no ombro, a mão, se você tiver com unha grande, a unha pode sair fora, tem que tomar um certo cuidado. É um treinamento muito intenso, mas muito bacana também de ser feito. Isso aí dentro da piscina, né? Como é que você trabalha ali dentro da piscina. Você tem que tomar outro cuidado, que o visor do capacete, o traje é grande, então às vezes você tem a tendência de chegar muito perto e pode bater o visor em alguma ferramenta pontiaguda que pode trincar o seu capacete. Isso pode acontecer no espaço também, então tem que tomar um cuidado muito grande, lembrar que você não é só você que está ali, você só é o miolinho dessa roupa, a roupa é grandona, então tem que tomar cuidado com isso. E no espaço você pode inclusive ser transportado pelo braço robótico, né? Com esse equipamento é difícil você encaixar os pés aqui, outra coisa que você tem que treinar bastante, né? E o braço pode te levar para onde for necessário lá, com o operador dentro da espaçonave e te levar onde você quiser lá do lado de fora. A JAXA, isso aí é a Agência Espacial Japonesa, fica em Tsukuba, lá no Japão. Trabalhei, que eu falei, 3 anos com eles, com o módulo japonês. Então foi uma experiência muito boa trabalhar com os japoneses lá. Até hoje eu tenho um carinho muito grande e vice-versa, eles também. Inclusive eu estou no museu lá no Japão, né, como astronauta. Eu estou no museu, no Kennedy Space Center. Para quem for no Kennedy Space Center, for lá no prédio que chama Heroes and Legends, né, Heróis e Lendas, você vai ver que eu estou nesse museu aqui nos Estados Unidos.
Eu também estou no museu na Rússia, em Divir, né, no Museu de Cosmonáutica lá em Moscou, né, e também estou lá. Eu estou esperando um tempo quando, talvez depois que eu morrer, lá no Brasil, o pessoal faça também uma salinha em algum museu aí para lembrar que um dia teve o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul da Terra, né, e o primeiro que fala português da história, né, que é brasileiro. O pessoal vai lembrar disso. A gente vê tanta coisa que são lembradas no Brasil, mas a história muitas vezes é esquecida. Eu faço questão lá no Senado, por exemplo, de colocar homenagens, como eu coloquei para o Ayrton Senna, colocar o Ayrton Senna no livro de heróis, como eu coloquei também o João Ribeiro de Barros, né? Comandante João Ribeiro de Barros também, no livro de heróis, o Tenente Alberto, também o piloto do Brasil da Segunda Guerra Mundial, da primeiro esquadrão de aviação de caça, que fez mais missões na Segunda Guerra Mundial também. A gente precisa lembrar da nossa história. Quem não conhece a sua história está fadado a um futuro infeliz. É bom lembrar disso aí. Aqui é o prédio 9 do Johnson Space Center, onde tem um simulador da estação espacial. A gente falou do simulador do ônibus espacial, esse aqui é o simulador da estação. Dá para ver até que a forma aqui, ó, é a forma da estação espacial, né? Esse aqui é o nó 2, né? Esse que está no meio aqui, o Harmony, que eles colocaram o nome. O Kibo está aqui, o laboratório japonês. Aqui é o Columbus, laboratório europeu. Depois você vai ter o laboratório americano, o nó 1, né, do laboratório americano, e assim vai o lado russo lá para trás. E essa aqui é a forma geral da estação espacial, e que você tem esse mockup, como a gente chama, onde a gente simula muitas situações de sistemas ali da NASA, das missões ali, né? Deixa eu ver aqui, falando uma bobagem aqui, deixa eu ver, só ler aqui uma coisa. Não tenho nada contra, só que essas histórias da NASA é tudo... é tudo mentira. Não sei, não deu para ver o nome da pessoa aqui, mas... Olha, o fulano que escreveu aí, né, essa coisa. Vai estudar um pouquinho. Eu não vou nem responder nada. Estudar é importante para ter conhecimento e não falar bobagem. Então, vamos para frente aqui, ó. Essa aqui, putz, ficou muito ruim essa foto. É da estação espacial, né, lá no espaço. Isso aqui é o Kennedy Space Center. Então, eu trabalhava muito entre aqui no Johnson Space Center e o Kennedy Space Center. Esse prédio aí é o VAB, que a gente chama. É um prédio de montagem de veículos. Ele era usado desde a época da Apollo, para montar o foguete e depois o foguete é levado para o crawler lá para a plataforma de lançamento. Você imagina, o foguete, o Saturno V, o Saturno V ele tem 108 metros, tinha 108 metros de altura. Então, esse prédio, essa porta do prédio, cadê a porta? Está ali? Aquelas portas têm 108 metros. Dá para ver, inclusive, aqui, ó, o foguete Saturno saindo de lá, né? É uma coisa gigantesca lá dentro, né? Você tem uma ideia? Eu costumava saber os dados, eu não lembro mais direito, mas cada estrelinha da bandeira americana ali, acho que tem 1 metro, né? Essas 50 estrelas, cada uma delas tem 1 metro. É uma coisa assim absurda o tamanho desse prédio. Eu trabalhei bastante aqui também, né? Fazendo os testes que a gente tinha que fazer, algumas coisas a gente tinha que vir para cá para ver os sistemas na prática ali, né? Não só dentro do laboratório, basicamente. Geologia é outro tipo de treinamento que a gente faz, geologia. O cara que era o professor de geologia, o meu professor de geologia, né, na época, lá em 1998, quando eu tive essa instrução, ele foi o cara que deu instrução para o pessoal da Apollo. Bom, dá para você notar a idade dele, né? Cara, o cara tinha uns quase 90 anos, mas ele parecia um cabrito subindo nas montanhas lá. Era um cara impressionante, sabe? Sabia tudo, sabe? Sabia tudo sobre geologia e era um cara, né, que, de repente, é bom você conversar com profissionais competentes, que têm um conhecimento da coisa. Ele olhava assim, você está vendo aquela montanha lá, tem aquela inclinação assim? Por que você acha que tem aquilo? Aí, pô, sei lá, né? Aí ele explicava, cara, era uma coisa muito legal. Ele explicava principalmente como a gente tirar samples, né? Amostras do solo, porque em voos para a Lua ou para Marte ou para algum lugar,
que nós poderíamos ir naquela época, na minha turma, você tem que saber como que faz para você pegar essa amostra. Que tipo de amostra você vai escolher? Tem um monte de escolhas, você tem que escolher, né, a amostra correta, né, para depois, lá na Lua, por exemplo, você pegar a amostra. Então, esse treinamento de geologia é importante. Aí vamos dar um salto, né, depois de todo o treinamento na Rua, e vamos para a Rússia, né? Então eu treinei lá em Star City, né, o Zvyozhny Gorodok, ou Cidadezinha Estrelada, né? Em russo eles falam Zvyozhny Gorodok. E ali é o meu computador tentando entender o russo aqui, né? E aí o que acontece? Lá eu tive que aprender, eu tive 5 meses só para treinar, para conseguir cumprir a minha missão no espaço. Foi um tempo recorde. Na época não era muito comum ir astronautas aqui dos Estados Unidos para treinar lá. Eu fui um dos primeiros, né? Eu, Jeff também. Então, eu tive que treinar em tempo recorde ali, aprender não só todos os sistemas russos, que eu sabia só a parte de emergência, porque eles têm os próprios cosmonautas para cuidar dos sistemas russos da estação. Não precisa de astronauta para fazer isso. Mas você tem que saber a parte de emergência, né? Aí eu tive que aprender não só a parte inteirinha, a parte da Soyuz, toda a parte russa também, que eu tive que operar lá com eles, fazer manutenção do lado de lá. Tinha um negócio que chamava Vosdur, que é um sistema que produz oxigênio com reação química na estação espacial, que aquilo vivia dando problema lá. Ele chegava a 300 graus, então era um negócio meio perigoso. Eu tive que aprender a operar, fora isso, um monte de coisas de lá, né? Certamente. E no meio do caminho, nos 3 primeiros meses, eu tive que aprender o russo suficiente, pelo menos, para fazer a missão, né? Porque o checklist é em russo, o painel é em russo, o controle fala em russo, você tem que aprender russo. Então, não é muito fácil, né? Falar em russo. É um tanto complicado para você entender e falar. Очень трудный говорить на русском языке. Это можно, надо учить много, это можно. É difícil falar em russo, mas é possível. Se você estudar, né, qualquer coisa é possível, né? Por isso que quando eu vejo umas bobagens sendo escritas, o que me dá coisa assim, não fico chateado com nada disso, não. Mas o que eu fico chateado é a falta de conhecimento das pessoas, que precisa estudar, precisa conhecer as coisas. Antes de falar qualquer merda, falar qualquer bobagem, precisa estudar as coisas. É importante conhecimento. Importante conhecimento, né? E conhecimento não é só ficar vendo vídeo, não, ficar vendo TikTok, qualquer coisa. Não, conhecimento é pegar o livro mesmo, estudar, conhecer com profissionais que trabalham com isso, né? É usar o cérebro da maneira correta, né? Vamos lá. Esse aqui é o tipo do simulador, né? O simulador da Soyuz, lá no centro de treinamento. Então a gente acabou de fazer um treinamento aqui, eu, o Jeff e o Pavel, né? Tinha acabado de fazer um treinamento ali no simulador, e o pessoal quis fazer uma entrevista lá, tirar alguma foto, isso aí foi feito naquele momento, já estava mais próximo do voo, né? O Pavel e o Jeff, puta, 2 figuras 100%, sabe? O Pavel, o comandante, né? O Pavel, ele era civil, né? Ele era engenheiro de software da Energia, né? E um cara assim, sensacional, né? O Jeff, ele é coronel da reserva do exército americano, piloto de helicóptero, né? E eu, como vocês sabem, tenente-coronel da reserva da Força Aérea Brasileira, piloto de caça. Então era interessante que algumas das coisas, por exemplo, durante a decolagem, eu que fiquei com a parte de abortagem do voo, porque eu era o cara que tive reação mais rápida, precisava ter 4 segundos para você pensar o que fazer, dependendo da posição da subida do foguete ali, dependendo de onde você estivesse, com qual velocidade, você tinha que rapidamente interpretar esses dados todos, escolher um modo de abortagem e comandar esse modo de abortagem. Tinha 4 segundos para fazer isso, então você tem que ser rápido. Então eu treinei pra caramba para fazer isso aí, porque se você errar, todo mundo morre, né? Então, se você observar algumas filmagens da minha decolagem, você vai ver que eu tinha alguma coisa que eu coloquei no meio das minhas pernas, assim. Era o controle dessa abortagem, porque se ele ficasse no painel, você gasta tempo para tirar, você gasta tempo dos seus 4 segundos para fazer isso. Então, eu já deixei ele preparado ali. Bom, e assim vai, algumas histórias aqui. Esse daí é a bolacha, né? O pet da minha missão. Então, você vê aqui o Jeff Williams, Marcos Pontes e Pavel Vinogradov, aqui embaixo, comandante. Estados Unidos, Brasil, Rússia, da Soyuz TMA-8, né?
escrito em russo ali, mas é isso aí, da Soyuz TMA-8. Essa é a bolacha da missão, chamada também Missão Centenário, em homenagem aos 100 anos do voo de Santos Dumont, né? Do ponto de vista do Brasil. Minhas funções lá no espaço, deixa eu ver se tem alguma foto aqui do espaço. Minhas funções lá no espaço eram basicamente os sistemas, então monitorar os sistemas, consertar sistemas, reconfigurar sistemas. Naquela época na estação a gente estava reconfigurando toda a parte de comunicações, o sistema de comunicações da Estação Espacial Internacional. Ela trabalha com VHF, com a Rússia, ela trabalha com UHF para a parte externa, com os EVA, quando a gente está fazendo atividade extraveicular. Ela trabalha com banda S, para transmissão de voz e dados, e a banda K, para transmissão, banda KU, para transmissão de imagem, que tem uma banda maior para transmissão de imagem e dados também. Aí eu estava reconfigurando, porque eu sou de manutenção da Estação Espacial. Então tinha a Expedição 12 e a Expedição 13. Então eu estava ali no meio, justamente nos 10 dias que eu fiquei lá, para fazer a montagem, a reconfiguração da Expedição 12 para a Expedição 13, poder trabalhar com sistemas já reconfigurados. Essa era a minha função lá. Então, era o tempo ali no espaço, você acorda, você dorme 6 horas, você tem 6 horas para dormir, para descansar. Eu não consegui dormir 6 horas, dormia 2, o resto eu ficava tirando fotos, é a única hora que eu conseguia ver a Terra, então eu ficava tirando fotos, eu tirei 2.000 fotos, 2.200 fotos, mas era no momento que eu tinha para dormir, né? Mas mesmo assim você descansa umas 2 horas ali, você dorme em saco de dormir, e aí durante o dia você acorda, né, 6 horas da manhã, vai lá, aquela coisa normal, vai ao banheiro, fazer barba, tal, o banheiro é pequenininho, né, tem tudo isso aí, eu falo, parece que é uma coisa enorme, não, você tem que, tem que treinar, inclusive, para fazer isso decente. Vai no banheiro, que tem que treinar para ir no banheiro, que é por sucção, para quem pergunta aí, é por sucção, né, o banheiro, para não ficar as coisas que você fizer ficar flutuando, é tudo por sucção. Depois a gente toma um café juntos, o comandante faz questão que todo mundo fique junto na hora do café, para poder ter uma relação social ali entre os astronautas, falar de família, outras coisas que não sejam técnico. Depois do café, e também para verificar se está todo mundo comendo, que no espaço, por causa do 0G, você não tem muita vontade de comer, você depende do seu movimento peristáltico, então parece que está com o estômago cheio o tempo todo, então ele fica olhando para ver se a gente come de acordo. A comida é desidratada ou comida, desidratada você tem que colocar água, esperar um pouco, mexer para poder comer depois, ou comida enlatada, né? Então ele observa lá no café, se está todo mundo comendo, mesma coisa no almoço e no jantar. Ele faz questão de juntar todo mundo e observar. Faz parte da função do comandante cuidar da saúde também dos tripulantes. Se tiver um médico da tripulação, o médico é o responsável pela saúde da tripulação. Se não tiver, um da tripulação vai treinar como médico e ter um médico no chão, tanto em Houston quanto lá em Karalyov, que é lá na INEG, é o centro de controle russo, no console ali para atender para qualquer emergência, tal, e conversa com a gente todo dia, o médico também. Ok, aí o café, depois do café tem um briefing para saber o que a gente vai fazer no dia, se teve alguma modificação no briefing, porque a gente trata do que vai fazer no dia anterior, ver o briefing, ver o que vai ser feito, cada um combina, aí depois sai cada um para fazer a sua parte, né? Às vezes a gente faz, quando precisa de mais do que 2 mãos e mais do que um cérebro para fazer uma coisa, a gente se junta ali para fazer aquela parte do procedimento. Se não, você está fazendo o seu procedimento num certo sistema, o outro trabalhando com outra coisa, cada um está espalhado ali na estação fazendo suas tarefas previstas no dia. E tem um computador que vai marcando exatamente. Você termina uma tarefa, você vai lá, clica naquela faixinha do computador, na sua faixa, cada astronauta tem uma faixa ali, você clica na sua, faz um upload, um download, no caso, do que você fez, tal, fala com o centro de controle, você terminar tipo 15 minutos antes, eles já fazem um upload de uma outra tarefa para você usar aqueles 15 minutos, você nunca fica parado lá, na verdade. E aí, é bom você levar alguma coisa para comer pendurada assim, né, durante essas tarefas, tipo castanha de caju, M&M's, essas coisas assim, para você manter, porque você não tem muita vontade de comer, é bom você ter comida disponível ali o tempo todo. Água, lembrar que a água fica num saquinho, você tem uma válvula igual aquela de soro, sabe, que você abre, aperta, toma a água, depois você tem que fechar a válvula, senão a água não para de sair, né? Então, lembrar que não tem, tem uma microgravidade ali. Aí você transporta coisas enormes, eu às vezes tinha que movimentar
aquelas shelves, né? Aquelas armários de procedimento, armário de sistema ou armário de experimento, pesa 300 quilos aquilo aqui na Terra. 300, a massa dele é 300, 330 quilos alguma vez. Aqui, óbvio que eu não consigo levantar um negócio desse sozinho, mas lá eu movimentava sozinho, né? Empurrava aquilo e, pô, era uma coisa super legal, sabe, de trabalhar ali com sistemas, né? Isso é muito bacana. Eu gostaria de compartilhar todos esses detalhes. É que não dá, é muita coisa que está aqui. Essa é uma das vantagens de eu fazer essa série aqui, Experiência de Vida, para tentar passar algumas dessas coisas, né? Eu vou falar uma de senador também. Às vezes vocês vão ficar surpreendidos com a quantidade. Eu apresentei mais de 300 propostas legislativas no Senado. O pessoal não sabe que não acompanha no dia a dia ali, não fica entrando no site do Senado para ver, né, o que é feito lá, mas foram mais de 300 propostas legislativas que eu aprovo nas comissões ali, uma em média a cada 2 ou 3 semanas. Então, eu tenho uma produção legislativa muito acima da média. Eu fui considerado um dos parlamentares com maior produção, né, legislativa, um dos primeiros lugares no país. Eu sou de São Paulo, tá aí, é bom São Paulo ter orgulho dessas coisas também, mas a gente produz para o Brasil inteiro. O que eu faço com excelência. Eu sempre busco fazer as coisas com excelência. E na estação, como astronauta, se você não tiver excelência, você pode morrer ou pode causar a morte dos seus amigos. É bom você fazer as coisas da forma correta. Não é ficar gritando, querer fazer, falar muito, não é fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, aqui, o que mais durante o dia? Depois a parte, você volta para almoçar, depois a parte da tarde é igual, né? Cada um vai fazer o seu trabalho, volta para o jantar, e aí tem o debriefing depois do jantar, com Moscou e com Houston, e depois do debriefing a gente vai preparar para o dia seguinte. Então você vai pegar as suas ferramentas, vai ver o que tem nas tarefas. No debriefing eles já dão algumas modificações para o dia seguinte, que já tem na sua agenda. Aí você vai buscar, vai estudar quais os procedimentos você vai fazer, vai dar uma olhada no equipamento lá, né? E o que precisa, se tiver alguma dúvida, você pode tirar a dúvida ali. Às vezes tem entrevista à noite, e aí você vai dormir, você tem mais 6 horas para dormir, e assim o dia cicla, né? É assim que funciona o dia a dia lá dentro da estação. Essa foto aí eu tirei, né? Geralmente você não precisa ficar de macacão como esse, você fica de short, camiseta lá, é mais fácil para trabalhar. Às vezes a gente coloca uma blusa que ela tem um monte de bolso com um zíper, que é bom para você está consertando alguma coisa, ou você tem um saquinho para você botar os seus parafusos ali dentro, porque se deixar solto ele vai desaparecer, vai flutuar para qualquer lado, desaparecendo. Você tem que guardar em algum lugar. Então aquele macacão, aquela parte de cima que a gente coloca, é bom que tem uns bolsos com zíper, você coloca o saquinho ali dentro, fecha para não sair perdendo coisas. Então, são uns detalhes assim do dia a dia lá que é interessante. Mas esse dia eu coloquei esse macacão bonito aí, esse macacão é fabricado pela Kentaur, é um macacão russo, né, fabricado por uma empresa. Eu fui foi o primeiro que usou a bandeira do seu país ali no peito, que até então o pessoal não usava isso, usava uma fitinha assim, eram modelos tradicionais. E aí quando foram me mostrar para eu escolher a cor, eu falei, eu quero essa cor aí, mas eu não quero esses modelos aí não, eu queria botar a bandeira do meu país. Eu tenho orgulho da bandeira do meu país, eu quero botar a bandeira do meu país no meu peito aí. Aí o dono da empresa que estava lá junto, estava ele e a mulher, né? Ele falou assim, não dá para fazer, é muito complicado para fazer isso aí e tal. Aí a mulher parou. Não, eu acho que vai ficar bonito. E é gozado que na Rússia a mulher manda muito mais que o homem, né? Interessante isso aí para as mulheres que estão ouvindo aí. Na Rússia a mulher manda muito mais que o homem. Lembra que é um país matriarcal, porque os russos morreram muitos homens russos nos combates, nas guerras, e as mulheres tinham que cuidar da vida do país de forma geral. Então as mulheres assumiram muita coisa lá. E conheci, inclusive, a Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher a ir ao espaço, russa, né, cosmonauta russa, muito bacana. Ela é impressionante, eu gosto dessas coisas assim, sabe? Eu acho que a mulher tem que assumir cada vez mais aí as posições, eu acho que ainda é muito desvalorizado, vamos dizer assim, em termos profissionais. Mas aí essa mulher, aquela dona da empresa, ela falou assim, não, acho que vai ficar bacana. Aí eu desenhei no papel, assim, como que eu queria que a bandeira ficasse, num estilo. Aí ela fez esse macacão para mim. Hoje em dia você vai ver que tem muitos astronautas que vão com a sua bandeira no peito, né? Mas eu iniciei essa moda lá. Então eu botei o macacão para tirar essa foto porque eu estou ali na minha mão, na minha mão aqui, olha, tem um selo do correio.
né, aquela carta, quando o correio lança um selo novo, ele tem um tipo de um envelope com o selo ali, né? E aí você tem que carimbar aquilo, tem um nome, certo? Que eu não vou lembrar agora, né? Pô, eu devia lembrar, pô, eu fui chefe dos Correios, né? Eu fui ministro responsável pelos Correios. É, mas tem um nome, certo? Eu levei essa ferramenta para isso, né? Lá. E aí você carimba, foi o primeiro selo lançado no espaço, né? Foi dos nossos Correios aqui. Eu tive o prazer de fazer isso lá no espaço. Então foi uma cerimônia nesse momento aí, né? É, então, vamos lá. Depois da missão, isso aí é o pouso lá no Cazaquistão, né, no deserto do Cazaquistão. Então, tá aqui, eu estava completamente zonzo quando o cara me tirou ali da espaçonave, né? Mas super feliz ali, né, de missão cumprida, sabe? Eu tenho até um livro que chama Missão Cumprida. Depois entra aí no site da Fundação. Eu vou falar da Fundação aqui também num desses diários de bordo. Entra no site da Fundação, astropontes.org.br. Lá ele tem uma lojinha, né, que eles fazem recursos também para a Fundação com a venda dos meus livros. Tem lá Missão Cumprida. Né, dá uma olhada lá, que é um livro muito bacana que eu conto essas histórias inteirinha, com todo o detalhe lá, né, o Missão Cumprida. Bom, vamos lá, que eu estou preocupado com o tempo aqui também, né? Vou deixar essa foto aqui para... Gente, eu falei aí de uma série de coisas da carreira de astronauta. Nós passamos 20 minutos aí hoje, né? Mas eu acho que é bacana, acho que o pessoal está curtindo aí. São coisas que vocês só podem ouvir de quem já esteve lá, né? Às vezes, na vida, você vê muita gente invejosa. Deixa eu fazer esse comentário, que às vezes você vê muita gente invejosa, ou muita gente que critica outra pessoa por uma razão de falta de competência. Deixa eu falar, quem me falou isso aí foi o Osiris Silva, meu conterrâneo lá de Bauru. Teve uma época quando eu resolvi sair do esquadrão de caça para fazer engenharia no ITA, eu fui muito criticado internamente, assim também. Falava que eu estava indo para lá só para subir mais rápido na carreira, um monte de abobrinha que o pessoal fala, né? Assim, né? Aí eu encontrei com ele era superintendente da Embraer na época, né? Encontrei com ele. Aí eu expressei essa minha insatisfação, a chateação com os críticos, né? E aí o Osiris falou assim para mim: ô Pontes, eu já fui muito criticado na minha vida também. Vocês sabem que o Osiris foi quem criou a Embraer, né? Um cara... Né? Ele é que você só pode colocar no livro de Heróis da Pátria alguém que já morreu depois de 10 anos. Então, infelizmente, tem a lei assim. Mas é um cara que merece. E ele está vivo ainda, diga-se de passagem, muito bom, muito bem. Isso. Aí ele falou assim: Pontes, não dá bola para esse negócio de crítica, rapaz. Crítica é o que o covarde e o incompetente fala para tentar se sentir melhor, porque ele não tem nem a sua coragem de fazer as coisas e nem a sua competência para fazer as coisas. Então, para ele não se sentir muito pequenininho, ele critica, aponta o dedo e critica, mas nunca vai conseguir fazer nada. Então não dá bola para isso, continua a fazer o que você tem que fazer, né? E faça bem feito como você faz. E você vê, depois de lá, eu fiz tanta coisa na vida, eu continuo com esse ensinamento dele que eu estou passando aqui para vocês. Então não se preocupem com críticos. Críticos, como disse o Osiris, são os covardes e os incompetentes que não conseguem fazer a mesma coisa que você. Então deixa eles comendo poeira lá atrás e continua a fazer o que você sabe que é importante para fazer, use a sua competência. Lembra que aí vem de um mestre muito maior, né? Que num sermão da montanha, né, fala que a luz é para ser colocada para cima, para iluminar todos. Não faz sentido você acender uma luz e botar embaixo da terra. Então, use o seu talento, né? Estude, tenha conhecimento, fale com as pessoas, traga luz para as pessoas, traga coisas boas para as pessoas, né? Eu vivo falando assim, olha, primeiro, tenha integridade, como meu pai falava. Pense, fale e faça, sempre na mesma direção. Mas pense coisas boas, fale coisas boas,
faça coisas boas, ajude as outras pessoas. Se você não tiver nada de falar de bom para uma pessoa, não fale nada, entendeu? Fique quieto. Se você não concorda com alguma coisa, né, fale para a pessoa aquilo e traga uma razão para aquilo, faça uma crítica construtiva, mas tenha argumento para aquilo lá, né, e nunca faça isso por inveja ou por se sentir desprestigiado perto de uma pessoa que faz bastante coisa. Em vez disso, né, ou em vez disso, você faça coisas grandes na sua vida e não se compare com as outras pessoas. Só olhe para as outras pessoas que te inspiram, como eu olhei para o Osiris Silva, para a carreira dele, para me inspirar e seguir aquilo lá. Né? Mas não ter inveja de ninguém, não criticar alguém, muito menos ter rancor de alguém. Ter rancor é veneno que você toma querendo matar outra pessoa. Rancor só faz mal para você. Então, de novo, né? Faça as coisas boas. Quando você chega lá no espaço, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque quando eu cheguei lá no espaço, isso muda a sua vida, muda a maneira como você vê a vida, como você vê as pessoas. Às vezes a gente fica preocupado com coisa pequena, coisa minúscula, que não vai ajudar nada, com conflitos pequenos. Como o nosso Brasil atualmente, com tanto conflito lateral, se a gente conseguisse juntar o país todo numa direção, eu tenho certeza que a gente teria o melhor país do planeta para se viver e parar de um agredir o outro o tempo todo sem pensar lá na frente. Então a gente precisa fazer isso no nosso país, sabe? Um dia, quem sabe, né, por alguma graça, assim, quando Deus quer as coisas acontecem, né, da maneira como Ele quer. De repente eu posso ser um dia presidente do nosso país. Pode ter certeza que o que eu vou fazer é juntar esse país e fazer com que o país trabalhe numa direção só. A gente precisa acalmar as coisas, ter harmonia no país, que cada um use o bom senso, use o seu talento, use a sua energia, a sua vontade, não para tentar destruir outra pessoa, mas tentar construir alguma coisa para o país. A gente precisa dessa direção. E, olha, o conselho que eu dou, né, que eu estou seguindo meu roteirinho aqui, o conselho que eu dou para aqueles que querem ser astronautas é estudar muito, lembra, biológicas e exatas, estudar muito, cuidar da sua saúde, muito bem, ficar longe de droga, longe de todas essas porcariadas aí que atrapalham a sua saúde, você sabe disso, então ficar longe desse negócio, usar a cabeça, bom senso, né? Sempre, em qualquer coisa que você vai fazer, porque se você perder um pedacinho do seu dedo, você não pode mais, né? Perder um dedo inteiro, você também não pode ser astronauta. Você tem que estar preparado para trabalhar com pessoas, você tem que gostar de pessoas, né? E lá no espaço as coisas vão mudar na sua cabeça, pode ter certeza, né? Se você puder fazer curso de pilotagem, faça. Se puder fazer curso de mergulho, faça, né, para ficar operacionalmente preparado também. E ficar atento para os concursos públicos, né? Por enquanto o Brasil não tem, a NASA tem, mas ou é só para americano, ou quando tem acordo internacional. Então, de novo, se eu continuasse como ministro, ou se um dia eu for presidente do país, eu vou colocar para valer esses acordos de novo, para que a gente tenha mais astronautas brasileiros profissionais, né? E com certeza isso aí a gente vai conseguir desenvolver mais. Então, se você tem a vontade de ser, não desista. Pensa no meu caso, na minha época, quando eu sonhava em ser astronauta, não havia a mínima chance, né, de ser. Mas eu me preparei para caso acontecesse a possibilidade de abrir essa porta, eu estaria preparado ali para poder entrar. E foi isso que eu fiz. Então esteja preparado, né? Que pode ter certeza que eu vou estar trabalhando, seja no Senado, seja na presidência da República, na presidência do Senado, onde for, ou como ministro, né, de um eventual retorno do Bolsonaro, né? Pode ser que eu volte a ser ministro, com certeza aí para que a gente tenha mais astronautas no Brasil, que o nosso programa realmente decole. Mas então não perca a esperança, né? Fique ligado, estude, prepare-se aí, isso é muito importante. E isso é uma carreira que você vai ver coisas que, eu diria com certeza, de novo, vou falar incorreto, falar grande maioria, só para ressaltar o tamanho, né? A grande maioria da população do planeta nunca vai ter chance. Você vê que nós temos menos de 600 astronautas num
menos de 600 astronautas, né, você tem no planeta como um todo, né? E em termos de quê? Então, 7 bilhões de habitantes do planeta, menos de 600 astronautas na história da humanidade. Se você considerar aqueles que já entraram, já morreram, vamos chamar assim, na Terra, vai ser pelo menos uns 10 bilhões de pessoas, né? Você vê, 600 é um número minúsculo, então eu faço parte de um grupo muito pequeno, né? Porque eu sempre fui, agora eu vou colocar um pouquinho a modéstia lá, porque eu sempre fui muito bom em tudo que eu fiz, né? Eu fui um ótimo piloto, fui um ótimo eletricista, um ótimo piloto de caça, um ótimo piloto de teste, um ótimo engenheiro, né? Um ótimo astronauta, fui o primeiro da minha turma, na turma de astronautas, né? Sempre cumpri a missão, sempre protegendo, sempre defendendo o Brasil com a minha vida, se fosse preciso, né? E nunca prestei atenção para os idiotas que falam um monte de bobagem por aí, né? E falam sem conhecimento, sem saber o que estão falando. Então, eu consegui chegar até aqui. O que eu quero é que vocês também consigam. E para isso, né, larga a mão de ser, né, para aqueles que ficam falando bobagem, larga a mão de falar bobagem, cuide da sua vida, faça a coisa bem feita, cuide da sua excelência, né, de fazer as coisas com excelência, e pode ter certeza que você vai ser muito mais feliz. E quando você vê a Terra lá do espaço, você vai ver quanto pequenininho que nós somos, né? E o quanto importante que é a vida das pessoas. Então, e o nosso tempo passa muito rápido nessa vida. Tudo isso que está acontecendo, eu tinha 43 anos lá no espaço, quando eu entrei na NASA eu tinha 35, eu estou com praticamente 62 agora. A vida passa rápido. Não perca tempo com bobagens, não perca tempo criticando outras pessoas, ou apontando o dedo, ou falando bobagem. Né? Por mais que você acredite em alguma coisa ferrenha, tal, raciocine, use primeiro a sua inteligência e sempre baseado em fato, tá bom? Gente, e acredite em Deus, né? Para aqueles que não acreditam, né, eu recomendo, acredite em Deus, porque em todos os momentos da vida, principalmente os mais difíceis, você não vai estar sozinho, Deus vai estar contigo e Ele vai te ajudar, vai te orientar, vai te iluminar, né, para que você faça o que tem que ser feito, né? Mesmo que muita gente não concorde, mesmo que muita gente não saiba o que você está fazendo, mas faça o certo, faça sempre o certo, que isso é importante, tá bom? Então, para lembrar a vocês que está chegando, faltam 2 semanas agora, né? Menos de 2 semanas, no dia 1º de fevereiro, temos a eleição da presidência do Senado, e eu sou candidato à presidência do Senado. Eu me apresentei, tive a coragem de me apresentar para representar a direita e faço isso com muito orgulho por causa das minhas convicções de fazer o que é certo, fazer o que é ético, fazer o que é íntegro e com compromisso com o Brasil. Foi por isso que eu coloquei. Tem muita gente que fala muito, que vai lá, fala com a população e a população fica aplaudindo, aquela coisa toda, e na hora de fazer realmente vai votar no candidato que defende coisas diferentes, nada contra ele com as coisas, mas é assim dentro de um Senado, dentro de qualquer plenário, parlamento, você tem pessoas que defendem um ponto de vista e pessoas que defendem outro, né? O outro candidato defende ali não abrir, por exemplo, processo de impeachment, deixar como está, basicamente é deixar como está, né? Eu não, eu penso em mudança, eu estou ali para fazer aquilo que foi falado, né, na Paulista e em outros lugares, que é defender o interesse da população, defender o interesse daqueles que estão lá. E mesmo você defende o interesse daqueles que concordam contigo e defende o interesse daqueles que têm ideias idiotas, que falam assim, pô, você não é combativo. Pô, cara pálida, quem que está lá defendendo o seu interesse? Quem que está lá fazendo o que tem que ser feito, que é se candidatar? Quem que está lá apresentando 300 projetos de lei, né? Então, ser combativo não é ficar falando um monte de bobagem, não. Ou não é ficar gritando, essa coisa, não. Não, ser combativo é realmente ser piloto de caça, né? Talvez eu seja o cara mais combativo lá, que tem mais capacidade de combate. Ser piloto de caça, né? Por exemplo, saber manter a calma, atirar na hora certa,
né, levar a coisa da maneira correta, sem desespero, sem agressão, sem nada disso, mas fazer o que precisa ser feito com firmeza. Então, estou contando com o apoio de cada um de vocês para conversar com seus senadores, para avisá-los, né, que tem eleição em 2026 também. É bom que a população veja, né, quem vai votar em quem lá. Infelizmente o voto é secreto, mas dá para a gente ter uma ideia, né? Então, eu tenho certeza que chegando lá na presidência do Senado, né, porque aí depende de mim, né, o Senado vai mudar, e vai mudar muito. E com ele muda o Brasil, muda a harmonia dos três poderes e a gente coloca aí as coisas no eixo, tá bom? Eu nunca falhei, né, na minha vida, em todas as missões que eu assumi, eu sempre cumpri com excelência, nunca falhei, e eu vou também cumprir a missão de presidente do Senado da forma como eu sempre fiz, com excelência e com resultados, tá? Grande abraço aí a vocês, né? Vejo vocês amanhã em mais um Diário de Bordo. Aliás, deixa eu falar, né, qual vai ser o Diário de Bordo de amanhã, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que só um momentinho, né? O Diário de Bordo de amanhã eu vou falar a respeito de sim, de amanhã eu vou falar a respeito de como é ser, eu acho que é isso, eu acho que tinha mudado também, como é ser consultor, como é trabalhar com essa área de consultoria, assim por diante. Então tem, mas pode ser, fique ligado aí que a gente vai colocar a informação, tá? Um grande abraço aí para vocês, né? Sucesso, um ótimo domingo, obrigado por estar comigo esse tempo todo, não esquece de seguir o canal, não esquece de compartilhar, né? E não esqueça de fazer o bem e falar coisas boas, né? E ser inteligente em tudo que você fizer, tá bom? Um abraço aí, tchau, tchau.